O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o Evangelho de João começa com um grande prólogo. Neste prólogo, o evangelista nos ensina que Jesus é a palavra de Deus, que estava junto com Deus desde o princípio. Por meio dela, todas as coisas foram feitas. A palavra estava com Deus e era Deus. A palavra é aquela que traz luz, que traz vida para o mundo. Esta palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É a palavra que arma sua tenda. É a palavra que se faz carne e sangue, que vem trilhar a história conosco, que toma rosto. Seu rosto é o rosto de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Portanto, Jesus não nos comunica apenas as coisas de Deus. Jesus não é apenas a boca de Deus. Jesus não tem apenas palavras sobre as coisas celestiais ou sobre o seu Pai. Ele é, em sua própria vida, com todas as suas ações, a palavra encarnada. Em tudo se vê a palavra de Deus. Jesus é, portanto, a revelação máxima de Deus. Deus nos deu tudo com Jesus Cristo. Nos disse sua palavra definitiva com Jesus. Essa palavra veio para o nosso meio para iluminar as nossas trevas. Ela veio para o nosso meio para trazer vida, para romper com tudo aquilo que esmaga a nossa dignidade
e para nos trazer não uma vida qualquer, mas vida em abundância. É a partir disso que nós precisamos olhar para esse evangelho de hoje. O evangelho que nos conta que Jesus sai de Jerusalém depois de ter realizado o seu gesto profético, depois de ter pegado algumas cordas e feito chicote com elas e expulsado para longe os cobradores, todos aqueles que eram mercadores, os que faziam da casa de seu pai casa de corrupção e comércio, depois de ter expulso inclusive os animais, mostrando que não lhe interessam mais sacrifícios, depois de ter saído de Jerusalém, onde sua palavra não é ouvida, onde os sacerdotes e a religião já se armam para aprisionar e matar Jesus. Jesus vai para a Galileia. Galileia não é um lugar de gente muito bem considerada. Pelo contrário, Galileia é uma terra considerada como terra de gente pagã. Os próprios judeus têm preconceito contra os galileus, mesmo que eles sejam da mesma raça. Os galileus são considerados como povo impuro, como se fossem pagãos. Tanto é verdade que para ofender um judeu, eles usavam essa alcunha, chamavam uns aos outros de galileus, de nazireus, de quem tinha vindo de Nazaré. É para esta terra de gente que incomodava, considerada impura, que Jesus vai. Na sua própria terra, Jesus não é reconhecido. Jesus é um profeta que não é ouvido. Aliás, esse parece ser o destino dos profetas. Os profetas não são ouvidos. Deus não se cansa de enviá-los. Deus não se cansa de falar pelos profetas. Mas o povo continua obstinado, decidido a não ouvir. E quando Deus envia a sua palavra encarnada, os homens, especialmente os mais religiosos, continuam cegos e surdos a essa palavra. É por isso que o Evangelho dirá que um profeta não é recebido em sua própria casa, mas num lugar de gente estranha, incômoda, impura, de gente que não é considerada, neste lugar se ouve a palavra de Jesus. Os galileus o recebem. A palavra de Jesus encontra lugar. Ele se dirige então para Cafarnaum. O itinerário de Jesus é o itinerário de quem sai do centro religioso, do centro político, do centro econômico, de quem não faz laços com os poderosos, mas vai para junto dos impuros, dos sujos, dos galileus. E depois vai mais ainda para Cafarnaum, e depois para Caná da Galileia. Todo esse itinerário de Jesus mostra que ele é alguém que vai aos últimos. A Cafarnaum, a terra da consolação, para continuar mostrando que o seu ministério é ministério que traz consolo e paz. A Caná da Galileia, onde ele fez água se tornar vinho, mostrando que a religião antiga não serve mais. O que serve é a sua lei. A sua lei é vinho novo. A sua lei é a lei do amor. É a que traz a alegria, como o vinho traz a alegria. É nesse lugar que Jesus realiza o seu segundo sinal.
E o segundo sinal nos fala de um funcionário do rei, alguém ligado ao poder, alguém ligado aos poderosos. Mas este homem não se deixa levar pelos poderosos, mas vai atrás de Jesus. Seu filho se encontra doente, ele pede que Jesus o cure. E é muito interessante que Jesus não precisa sequer ir à casa deste funcionário do rei. Basta simplesmente a sua palavra. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus traz vida. É por causa da palavra de Jesus que o filho, adoecido e quase morto, se levanta e vive. É por causa da palavra de Jesus que este funcionário vai confiante para casa, acreditando que de fato o seu filho está vivo e são. É por causa da palavra que o filho melhora e é por causa da palavra que o funcionário se põe a caminho. O Evangelho diz bem, ele acreditou na palavra e se pôs a caminho. A gente leu, acreditou na palavra e foi embora. A melhor tradução é, acreditou na palavra e se pôs a caminho. Então a palavra põe a caminho. É preciso reconhecer em Jesus a palavra de Deus, a palavra viva. A palavra de Jesus é a única que é capaz de nos libertar de toda escravidão, inclusive a religiosa, de nos libertar de tudo aquilo que pesa sobre os nossos ombros, de nos libertar de uma religião que parece como a água, sem sabor, que nos conduz a uma experiência de Deus que é vinho da alegria. A palavra de Jesus é aquela que é capaz de nos pôr de pé. Que bom seria se fôssemos capazes de escutar a palavra de Jesus, porque há muitas palavras, há tantos discursos, há tantas pessoas querendo falar, são tantas as opiniões, são tantas as visões, mas há uma palavra que nós não podemos trair, porque ela não nos trai. É a palavra que é Jesus. É a palavra que Jesus diz. E é a palavra que Jesus é. Não há outra orientação, não há outro norte para aqueles que querem ser cristãos, senão ouvir essa palavra e se pôr a caminho. Muitos ouvimos palavras que na realidade não trazem vida, que não iluminam, que não são luz. E essas palavras, melhor dizendo, minam a nossa experiência, a nossa existência. As pessoas se sentem afastadas, longe de Deus, por causa de palavras que não são salvíficas, porque não foram maturadas, não foram amadurecidas no amor de Jesus. Quantas vezes nós, os mais religiosos, somos hábeis com palavras, habilidosos, para dizer palavras que ferem, que matam, que discriminam, que rasgam a carne, palavras atrozes, palavras que põem pesos nos ombros das pessoas. Quantas são as palavras que os mais religiosos muitas vezes dizemos, mas não tem nada que ver com a palavra de Jesus? É preciso muito cuidado, porque para aprender a falar como Jesus, é preciso ficar perto dessa palavra. É preciso se enamorar dessa palavra. É preciso beber da fonte dessa palavra. É preciso mergulhar nela, deixar que ela seja a nossa vida.
Que bom seria se a gente ouvisse essa palavra. E ouvir no sentido bíblico, que não tem nada que ver simplesmente com o aparelho auditivo. Não é ter as orelhas funcionando bem. É ter o coração aberto. É ter o coração sensível. É ter uma escuta diferente, a escuta do coração. A escuta da sensibilidade ao Deus da vida. Onde a palavra não leva vida, ela não é palavra de Deus. Onde a palavra não ilumina, faz cair as escamas dos olhos, não é palavra de Deus. Onde não é palavra que consola, que enxuga lágrimas, que põe de pé, que faz viver, não pode ser palavra de Deus. Porque não tem nada que ver com a palavra de Jesus Cristo. Mergulhar, portanto, na palavra de Jesus Cristo. Aprender dele. Nós poderíamos repetir com alguns discípulos: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Como ficar longe de Jesus, se só ele tem palavras de vida eterna? Como ficar longe dessa experiência com Cristo, de discípulo, de amante de Jesus, se só suas palavras são capazes de nos pôr de pé? Não nos enganemos. Muitas vezes, nem nós, que dizemos representar Jesus Cristo, somos capazes de palavras de vida eterna. Porque não dizemos as palavras de Jesus. Muitas vezes, apegados à lei, apegados à doutrina, apegados aos dogmas, apegados ao que quer que seja, não escutamos a palavra de Jesus. A quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? A quem iremos? Se só perto de ti encontramos a fonte que alimenta a nossa sede. Nós poderíamos ainda repetir outras palavras. Por exemplo, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. É o que nos testemunha a primeira leitura. Faz eco a isso que nós acabamos de dizer, a primeira leitura. Deus criará novos céus e nova terra. E Ele cria novos céus e nova terra à medida que nós somos capazes de ouvir a palavra de Jesus. De ouvir essa palavra que não passa. Que infelicidade nós acharmos que novos céus e nova terra se criarão por ação mágica de Deus no fim dos tempos. É jogar a palavra de Jesus na lata do lixo. A palavra de Jesus cria novo céu e nova terra agora, a partir de já, a partir de nossa escuta ativa, a partir de nossa capacidade de, ouvindo essa palavra, criar um novo céu e uma nova terra, criar um mundo novo. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna.